Marcos Sadoc. E aí, Sadoc, falar em vilão, hein? Como é que tá a investigação aí? Porque ontem a Polícia Federal atirou no que viu e acertou no que não viu, né? Porque essa investigação das carteiras de vacinação falsificadas acabou levantando a lebre para um outro caso aí do Rio que também tá mal parado, já tem 5 anos, né, Sadoc? Isso é importante, essa introdução que você faz para separar as duas investigações. A apuração era sobre a fraude nas vacinas, em dados de vacina, do ex-presidente Jair Bolsonaro, da família dele e também de outras pessoas. Há uma série de pessoas implicadas nessa investigação. Só que aí, Agostinho, quando a Polícia Federal chega até o Mauro Cid e o Ailton Barros, aquele que foi candidato do PL a deputado estadual no último pleito, não foi eleito, ele é um militar da reserva. Quando eles chegam nessas mensagens, eles acham informações do caso Marielle Franco. O que aconteceu imediatamente, antes mesmo da gente saber da operação ontem? Eles repassam, os investigadores, porque há uma força-tarefa do caso Marielle Franco no Rio de Janeiro pela Polícia Federal, além da Civil, do Ministério Público do Rio, mas no início do ano a gente acompanhou a decisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Há uma nova força-tarefa da PF. Então, essa força-tarefa recebeu esses documentos. O que a gente viu na imagem, eu vou pedir para a gente botar na live, essa é a conversa, ó. O que diz o Ailton Barros para o Mauro Cid, contextualizando, ele queria muito uma ajuda para o Marcelo Siciliano. Marcelo Siciliano, político do Rio, que foi implicado no caso Marielle lá atrás, mas aspas, inocentado, porque ele não foi nem condenado, nada do tipo, mas ele foi retirado da investigação, viram que era uma cortina de fumaça. Só que como o nome dele ficou ligado a essa investigação, Agostinho, ele não estava conseguindo pegar um visto para ir para os Estados Unidos. Aí os políticos começam a articular, ele foi pedir ajuda ali para o Ailton Barros. E aí, nesse contexto, o Ailton Barros manda um áudio e fala com o Mauro Cid, ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, fala o seguinte: Marcelo Siciliano, que era vereador do Rio de Janeiro, foi acusado de ser mandante da Marielle, ele confessou que inventou a história, um outro camarada, ou seja, ele dá detalhes sobre isso. A gente pode passar para outra parte também, onde ele cita exatamente o que ele sabe sobre o caso Marielle. Então ele estava explicando, ele estava de bucha, ou seja, ele estava ali sem ter nenhuma ligação com o caso, eu sei tudo dessa história, ele fala inclusive um palavrão, mas eu sei toda a história. Então, ele foi injustiçado, enfim, e aí ele diz isso no áudio, é a única parte do caso Marielle que está na investigação de ontem, para mostrar a ligação entre esses dois personagens que foram presos. O que acontece? Assim que ele é preso, ele é levado para a Polícia Federal, chega na sede da PF aqui do Rio de Janeiro e é ouvido pela força-tarefa da Marielle Franco, do caso Marielle Franco. Eles pediram e o depoimento foi tomado. E depois disso, ele também tem outros detalhes já passados para a força-tarefa e eles começam a investigar. Então ele já tem esses documentos, ele já tem esses áudios, os investigadores. Ele implica um político do Rio de Janeiro e fala com outras pessoas, essas mensagens a gente não teve acesso, ele conversa com outras pessoas sobre o caso Marielle Franco. É nesse pé que a gente está. Foram investigar a vacina, mas acharam elementos muito robustos que até hoje a gente não tinha visto. Personagens como o militar da reserva, outras pessoas que não estão tão conhecidas aqui das investigações do Rio de Janeiro, no caso Marielle Franco. É isso aí. Quem sabe que se assim por tabela, né? Porque vamos combinar, em 5 anos para uma investigação, a gente sabe que houve muitas idas e vindas. O que se fala é que a polícia do Rio de Janeiro, parte da polícia do Rio de Janeiro, né, Sadoc, não fez aquele empenho todo para desvendar o caso da Marielle Franco. Óbvio que não é um caso simples, tá claro que não é mesmo, né? Parece que foram, entre aspas, profissionais que cometeram esse crime. Mas um crime... Ah lá, Agostinho, desculpa, Oi. Posso chamar a atenção? Para quem está na live, vai para lá? Vai lá. Essa é a parte importante, tá? Aspas. Quem está nessa história de bucha, ou seja, ele não tem nada a ver com isso. Se não tivesse de bucha, irmão, eu pediria por ele, eu não pediria por ele. Agora, o importante, eu sei dessa história da Marielle toda, irmão. Sei quem mandou. Sei da história toda, entendeu? Está de bucha nessa parada aí. Esse é o ponto principal que levou ele para o caso Marielle. É isso. Aliás, essa revelação feita por ele, nessa conversa informal, né, nessa conversa fechada que foi capturada pela Polícia Federal nessa investigação que tinha como alvo a carteirinha de vacinação dessa gente toda, essa conversa ela coincide com o que a polícia já tinha descoberto, né? De que o Marcelo Siciliano, que tinha sido em algum momento acusado, indicado como sendo o mentor desse crime, a polícia mesma, né, Sadoc, já tinha, ela
por investigação própria, lá atrás já tinha percebido que era uma informação equivocada, que o Marcelo Siciliano não tinha, a princípio, nada a ver com o crime. Então assim, essa confissão, entre aspas, né? Porque não é uma confissão, ele fez uma revelação para uma pessoa de confiança dele, o Ailton Barros. Mas isso coincide com o que a polícia já sabia, de que o Siciliano tinha sido indicado indevidamente para confundir a investigação, né, Sadoc? Perfeito, foi lá atrás, ainda em 2000, o crime foi em 2018, né, em março de 2018. Esse ano de 2018, justamente por tanta interferência, porque quem realmente mandou matar está interferindo na investigação, vários nomes apareceram. Vocês também se lembram de Orlando Curicica, um miliciano do Rio de Janeiro que teve um conhecimento aí nacional por conta de crimes que ele cometeu. E aí eles foram plantando várias histórias e vários personagens para atrapalhar as investigações. Se a DH aceitou ou não ser atrapalhada, aí também é uma investigação que a própria PF está fazendo, eles apuram. A própria Raquel Dodge, então Procuradora-Geral da República em 2019, quando pede o inquérito também sobre isso, afirma que a DH não seria capaz de investigar. Então, de fato, isso aconteceu. Então, hoje já é sabido. Então, tem vários personagens da política que são investigados, inclusive a gente sabe que o nome que o Ailton afirma que é o mandante também já foi apurado. Agora, por que não foi para frente é o que a gente vai descobrir, espero que em breve, Agostinho. Tomara mesmo. O Ailton Barros vai continuar preso, né? Já teve a prisão decretada, serão 5 dias, se eu não estou enganado, mas pode ser prorrogado por mais algum tempo. E agora, acho que essa prorrogação é quase inevitável. No caso dele em particular, porque ele vai ter que ser ouvido. Já está sendo ouvido, né? Mas normalmente a polícia ouve várias vezes. E ele vai ser ouvido no caso da vacinação, da adulteração das carteirinhas e também no caso da Marielle. Vamos ver se ele confirma, né? Se ele confirma e dá detalhes sobre isso que ele disse, né? Ele disse que sabe tudo, que tem detalhes, acompanhou de perto e sabe quem são os mandantes desse crime.